Olá, como vai a tua vida? Espero que se encontre bem, se encontre com saúde, se encontre com forças para estar vivendo de acordo com os propósitos de Deus aqui na face da terra, como bom mordomo, como boa mordoma do Senhor, né? Cumprindo aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Nós vamos continuar, né, prosseguindo hoje falando sobre mordomia cristã, né, sobre a mordomia do tempo. Né. Ao longo desse estudo, né, que nós já tivemos nos encontros anteriores, eu creio que você tem notado que eu tenho trazido mais os textos bíblicos para mostrar, né, o conceito de mordomia cristã. Por quê? A razão desses nossos encontros é deixar que a Bíblia realmente dê a direção para as nossas vidas e mostre, né, o que de fato nós devemos ser e como nós devemos agir no corpo de Cristo, né, porque nós somos corpo, segundo diz a expressão da palavra de Deus, né? Membros uns dos outros, corpo de Cristo, somos a igreja de Jesus Cristo, né? Somos os cidadãos do reino, né? Para vivermos aqui na face da terra de forma digna, né? Esperando, aguardando, né, o retorno de Cristo Jesus para que naquele dia, diante do tribunal de contas, né, nós possamos também estar prestando a nossa conta, né, o nosso relatório, quando o livro da vida vai ser aberto e o livro também da nossa história aqui na Terra vai ser aberto para nós estarmos diante de Cristo. Então, mordomia cristã, né? Mordomia hoje do tempo. Salmo 24:1 e Romanos 14:12 ainda é o texto que eu tenho tirado sempre no início. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e que nele habitam, né? Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas, ele tem o comando de todas as coisas na sua vida. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por quê? Porque nada nos pertence, né? Tudo pertence a Deus, conforme Salmo 24, e nós vamos ter que responder como nós vivemos aqui na face da terra aquilo que Deus colocou para nós executarmos, né? Para nós cuidarmos aqui na face da terra. No último estudo, nós vimos a importância da mente e do coração como criação de Deus, né? O estudo que nós tivemos anterior, que no estudo outro nós falamos sobre o corpo, né, a mordomia do corpo, e junto com a mordomia do corpo, então a mordomia da mente e do coração, né, onde Deus criou, né, e conhece muito bem os desejos e anseios que brotam dentro de cada um de nós. Salmo 139, no seu final, o salmista fala justamente isso: o Senhor conhece o coração. Né, Deus vê todas as coisas. Vimos que temos que manter o quê? A nossa mente, a nossa psique e o nosso coração ou o nosso sentimento ocupados com coisas duradouras e sérias. Né? Ou seja, quando eu falo duradouras e sérias, eu estou falando presente e futuro em relação à eternidade. Não adianta eu cuidar bem do meu corpo se eu não cuidar bem da minha mente. Né? Mente sã em corpo são, nós conhecemos bem até essa frase. Né? E como mordomos do Senhor, né, nós devemos então viver também esse cuidado para conosco. Né? Se ficou alguma dúvida, volta no estudo anterior e esteja revendo esse conceito novamente. Salmo 51, verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Falando então sobre mente e coração. Hoje falaremos então, ou vamos deixar os textos da Bíblia falar a nós sobre mordomia do tempo. Nós vamos abordar então alguns aspectos da mordomia e da vida, analisando então, à luz da palavra de Deus, como devemos administrar melhor o nosso tempo. Algumas perguntas que são pertinentes nesse momento para nós fazermos uma reflexão interna. Você já parou para pensar que você tem um compromisso com Deus nesse tempo, não no tempo de Deus, mas no tempo cronológico nosso, né, de vida, não no tempo kairos de Deus. No que diz respeito, então, a esse tempo cronológico,
Você tem um compromisso com Deus? Como mordomo, todos nós temos um compromisso com Deus. Será que você sabe quantos dias você tem de vida? Você pode dizer de fato, né? A ciência pode chegar para você e dizer de fato quantos dias você tem de vida aqui na face da Terra? Ou nós temos aí que entender todo esse tempo, esse processo de vida que nós temos em Deus? O que você faria se soubesse que iria morrer em um mês? Qual seria a sua atitude de vida sabendo, né, dessa forma? Será que você tem se preocupado realmente em como administrar os seus momentos de vida sobre a face da Terra? Deus nos dá 24 horas de vida constantemente, né? E como nós ocupamos todo esse tempo? Né? Tanto na presença de Deus, quando nós falamos em primícias, né, do nosso tempo com Deus, e também executando o nosso tempo em relação a nós mesmos sobre a face da terra, como também veículos de Deus que somos aqui na terra. Para essas e outras perguntas que adentram a nossa memória, a nossa psique, ao nosso entendimento, vamos buscar a resposta mais precisamente na palavra de Deus. Primeiro, quantos anos nós vamos viver aqui na Terra? Alguém pode dizer? A palavra de Deus ela nos dá esta realidade no Salmo 90, verso 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Por quê? Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a expressão que nós temos. Mais uma vez, que possamos atentar aí para o que está em destaque em azul, que tem a ver com o tempo. Os nossos anos são breves, como um breve pensamento, e passa rapidamente, é o que diz a expressão da palavra de Deus, por mais que nós alcancemos uma vida mais longa sobre a face da terra. Salmo 103, verso 15 e 16, ainda falando sobre isso, ele diz: quanto ao homem, os seus dias são como o quê? São como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Como aquela flor. A flor tem o quê? Tem o seu ciclo. Ela floresce, ela fica bela, ela se mostra, mas de repente vem o vento soprando sobre ela, e ela vai perdendo o seu vigor e ela vai desaparecer. Assim também somos nós aqui na face da Terra. Segunda questão que precisamos entender com relação ao tempo a que se semelha a duração da vida humana? A que nós podemos comparar a duração da nossa vida? Jó, capítulo 8, verso 9, ele diz: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a face da terra são como a sombra. A sombra que projeta e de repente ela desaparece. Ainda no capítulo 9, verso 25 e 26, ele continua dizendo: os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Os dias passam rápidos. Fugiram e não viram a felicidade, porque nós não conseguimos, às vezes mesmo, absorver tudo. Por quê? Porque nós não cuidamos direito do nosso tempo. Principalmente nós agora, nessa geração materialista, nessa geração que corre e não sabe viver o dia que Deus colocou, essa geração que quer terceirizar até mesmo as 24 horas para que dê mais tempo para si. Se tivesse 25 horas não teria tempo, se tivesse 30 horas por dia não teria tempo. Por quê? Porque isso, os dias são velozes, e às vezes nós colocamos muitas coisas nesse dia, tornamos esse dia até quase que uma missão impossível de passar fazendo tudo o que nós almejamos. Passam
né, diz o texto aqui de Jó, passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa, né, rápido. A águia é um dos bichos mais velozes quando ela olha lá de cima a presa e ela desce para pegar, né? Assim é os nossos dias. Jó ainda continua dizendo no capítulo 14, verso 1 e 2, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietude, como a flor, e murcha, foge como a sombra e não permanece. Parece até que Jó estava vivendo os nossos dias em relação à forma que nós executamos o nosso tempo, né, em muitas das vezes aqui na face da terra. E executamos, meus queridos, pensando que nós somos eternos até aqui na terra. Esquecemos que nós temos um ciclo de vida aqui dado por Deus, né, e precisamos também ser responsável por esse tempo de vida que nos é dado aqui na terra, né, para nós vivermos, né, como bons mordomos do Senhor. Salmo 144, verso 3 e 4, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro. Os seus dias são como sombra, né, que passa. Né? Assim também a expressão. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 15, ainda diz assim, ó, atendei agora, vós que dizeis. E isso é importante, esse texto de Tiago é bom para quem vive essa vida frenética, materialista, né, querendo apenas... pensando apenas, desculpe, nesse tempo que se chama agora, que é finito em nossas vidas, não é eterno ainda, mas nós levaremos para a eternidade, sim, né, aquilo que nós fazemos nesse período, achando que nós estamos aqui e vamos permanecer aqui, né? O que diz Tiago? Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Por quê? O nosso tempo, a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que determina também sobre nossa vida e nós não sabemos. Então não há como nós vivermos dessa forma. É aquela parábola que Jesus falou do homem, né, que teve muitos bens, né, alcançou, né, um período de abastança na sua vida, né, de prosperidade na sua vida. Ele falou, vou guardar, ajuntar, colocar em celeiros para me viver, né, muito sobre a face da terra. E Jesus fala, louco, se hoje pedir a tua alma o que tens preparado, para quem será? Você não sabe o dia de amanhã. É isso que Tiago está dizendo para nós também com relação ao tempo sobre a face da terra. Terceira questão que precisamos entender. O que devemos então buscar em Deus de acordo com o salmista? Salmo 90, verso 12 diz assim, ensina-nos, e essa é a oração que precisamos aprender a fazer diariamente na presença de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, corações direcionados na palavra de Deus para executar. Contar os dias é buscar sabedoria para administrar o tempo. É isso que precisamos entender. Saber administrar o tempo com sabedoria, né, e buscar isso em Deus que nos dá. Quarta questão, como devemos gastar o nosso tempo? Efésios capítulo 5 volta o Novo Testamento dizer para nós nos versos 15 e 16, portanto, vede, prudentemente como andais, ou como viveis sobre a face da terra. Está falando de tempo, de forma prudente, não como néscio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é salvar o tempo, né? Não desperdiçar o tempo, não perder tempo com o pouco tempo que temos sobre a face da terra, mas é salvar o tempo. Salvar o tempo aqui é propósitos. Nós, em nossas mensagens dominicais anteriores, falamos muito sobre propósitos na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender, então, como mordomos do Senhor em relação ao tempo. A nossa vida pertence a Deus. E é
A Ele que nós vamos pedir orientação, porque vem dele também para a nossa vida, sobre como o quê? Administrar bem esse precioso tempo que temos sobre a face da terra que ele nos deu. Quinto, é possível equilibrar então a aplicação do nosso tempo de forma a termos tempo para tudo? Clássico é Eclesiastes 3, verso 1 a 8, que fala sobre o tempo. É possível nós administrarmos bem o nosso tempo? É possível nós administrarmos o nosso tempo em qualquer situação. Olha o que diz. Tudo tem seu tempo determinado, determinado por Deus. Se Deus determina, está determinado, meu querido, minha querida. Nós sonhamos, mas Deus determina, não vamos esquecer disso. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus colocou tempo para todo o propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Nós temos esse tempo cronológico nosso. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Em todos os nossos conflitos que temos sobre a face da terra, precisamos fazer o quê? Aí volta lá para o Novo Testamento, aprender a remir o tempo, a usar com sabedoria esse tempo, mesmo em circunstâncias difíceis. Porque aqui fala de situações boas e situações ruins, sim, fala de tempos bons e de tempos maus, fala porque nós estamos sobre a face da terra e nós estamos sobre o efeito do pecado na vida humana. Então nós temos o que dentro dessa esfera saber administrar o nosso tempo. Sexto, o que Deus então pede de nós na nossa mordomia, como mordomos do tempo que somos? Salmo 62, verso 8. Confiai nele, ó povos, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. O que Deus pede de nós? Confiança. Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus no tempo que Ele determinou para as nossas vidas, o tempo que Ele nos deu, e saber administrar esse tempo como bom despenseiro de Deus, como bom mordomo do Senhor sobre a face da terra. E finalmente, sétimo, nós podemos fazer coisas práticas e simples para administrar melhor o nosso tempo diante de Deus. Não precisamos de coisas exuberantes e de coisas que são difíceis, quase que missão impossível na nossa vida. Precisamos aprender a viver de forma simples, nesse tempo que Deus nos dá, permite estarmos sobre a face da terra. Eclesiastes 12, por mais que esteja falando aqui de mocidade, está falando de tempo. E fala o que? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho nele prazer. Ou seja, curta sua vida enquanto você tem vigor, força, mas curta de que forma? De acordo com a vontade de Deus. Lembra-te do teu Criador. Lembra que Ele te criou e Ele te colocou com propósito para viver aqui. Então não esbanje a sua vida no sentido de jogar fora aquilo que você pode fazer. Eclesiastes vai falar muito sobre isso, sobre viver uma vida boa também sobre a face da terra. Porque vai chegar os dias que tudo vai estar pesado sobre você, vai chegar os anos que você vai ter mais dificuldades. O texto segue falando sobre isso. A questão é viva cada momento da sua vida. Viva o ciclo da sua vida de acordo com aquele momento. Criança, pais, por favor, criança, deixem elas serem crianças. Deixem elas curtirem esse período de criança. Adolescentes,
Deixe curtir esse tempo da adolescência, não vamos atropelar. Né? Juventude, tempo da juventude. Né? Vamos falar fase adulta, tempo da fase adulta. Por quê? Se você viver bem todos os tempos, né? de forma plena, de acordo com a vontade de Deus, sem atropelar tudo isso, vai chegar os dias da tua velhice e você vai estar vendo com alegria tudo aquilo que você viveu, não dizendo não tenho neles prazer. Se você lembrar do teu Criador, você não vai chegar na sua idade avançada dizendo que não sentiu prazer em nada do que você viveu, só viu coisas ruins na sua vida. Por quê? Temos que aprender a ser mordomos do nosso corpo. Eu vejo uma geração hoje que às vezes os pais não têm vivido essa experiência de ensinar os seus filhos. Né? Querem atropelar os filhos, querem deixar esses filhos adultos fora da época deles. Eles precisam viver o tempo de forma plena, né? Lembrando do Criador, sim, né? Em todos os momentos da sua vida. Né? Deixando a criança ser criança, né? Não impedindo a criança de ser criança, deixando o adolescente ser adolescente, deixando o jovem ser jovem, né? E tornando-se um adulto saudável, feliz na face da terra. Precisamos viver dessa forma, né? Não de outra forma. Às vezes eu vejo os pais pegando crianças pequenas, né, e querendo colocar elas até mesmo de forma de vestimenta como se fosse uma adulta, um adulto, né, a querer ter a responsabilidade de adulto que ainda não está no seu tempo. Aprender o tempo certo para todas as coisas, precisamos fazê-lo, porque isso é bom. E nós temos o nosso tempo aqui sobre a face da Terra em todos esses ciclos da nossa vida. Precisamos aprender a viver bem. Então, que Deus nos ajude a entender como nós devemos administrar melhor o nosso tempo. Mas de que forma? Aquilo que Eclesiastes 12 fala, diante de Deus. Administrar o tempo diante de Deus. Lembra-te do teu Criador. Concluindo, meus queridos, no estudo de hoje, então, olhando para os textos da Palavra de Deus, você pode voltar a eles novamente, né? Nós vimos à luz da Palavra de Deus que o tempo que nós temos é dado por Deus. Os nossos dias de vida se passam rapidamente e precisamos, então, prestar conta do nosso tempo diante de Deus. Assim, uma boa administração do tempo de vida é buscarmos em Deus sabedoria para melhor aplicarmos nos nossos momentos diários da nossa vida. Precisamos disso. Deus, que nos criou, Ele deseja que nós sejamos pessoas que aproveitam com maior cuidado cada momento da sua vida. Aquilo que nós falamos na expressão que sabe curtir a vida sobre a face da terra. Deus quer isso em nós. Na família, no descanso, no lazer, nas boas conversas, na vida religiosa, no serviço ao próximo, que quando falamos do nosso executar de serviço, nós executamos para nós, mas em relação ao próximo também. São bons motivos para nós gastarmos ou ganharmos o tempo de acordo com a vontade de Deus. Por isso, Salmo 90, 12. Novamente a oração que precisamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. É isso que nós precisamos, meus queridos, como bons mordomos do Senhor. Próximo encontro vamos falar sobre mordomia de dons e talentos. Dons e talentos há diferença e precisamos entendê-los também como mordomos na execução em nossas vidas. Espero que tenha compreendido. Forte abraço desse irmão em Cristo, que nós possamos aprender a viver os nossos dias de forma alegre, aprender a viver os nossos dias com propósitos, porque nós vamos responder sobre isso diante de Deus naquele dia. Nós vamos prosseguir falando então no próximo encontro sobre mordomia dos dons e talentos. Até lá, Deus te abençoe, uma semana agradável na presença do Senhor.
né? E boas 24 horas diárias diante da presença de Deus também, vivendo a vida que Deus colocou para você viver sobre a face da terra.